Boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos começando agora o programa Diálogos. A convidada de hoje é emérita. É uma professora emérita da USP, recém recebeu esse título e é uma especialista numa questão espinhosa do Brasil. Vamos ver de quem se trata. A professora Hermínia Manicato recebeu o título de professora emérita da USP, é uma grande especialista em urbanismo no Brasil. Talvez a maior especialista, já trabalhou em tudo, está nessa luta há décadas, foi uma das criadoras do Ministério das Cidades e agora vai estar falando aqui sobre o problema das metrópoles brasileiras, partindo de Porto Alegre. Ela trouxe aqui para mostrar para a gente esse atlas. Esse é um atlas ambiental do Rio Grande do Sul. É de 1998. É de uma riqueza. Você vê aqui todas as bacias hidrográficas, o relevo, a ocupação. Ou seja, Hermínia, há uma capacidade instalada, há conhecimento profundo, pelo que se parece aqui nesse atlas. E, no entanto, aconteceu o que aconteceu. Como se explica isso? Olha, nós temos uma capacidade técnica no Brasil respeitável, não é? Eu costumo dizer que não faltam planos no Brasil. Aliás, toda cidade com mais de 20 mil habitantes é obrigada pelo Estatuto da Cidade a ter plano diretor, não é? Não faltam leis avançadas. No Estatuto da Cidade? O Estatuto da Cidade, por exemplo, ele regulamenta uma conquista da Constituição de 88, que eu pude defender, uma emenda de iniciativa popular sobre reforma urbana, e ela foi regulamentada, a função social da propriedade foi regulamentada em 2001. E o Estatuto da Cidade remete os conflitos fundiários, urbanos, imobiliários, inclusive, para o plano diretor, para a solução por meio do plano diretor. Só que a professora Rosana Denaldi, da Universidade Federal do ABC, fez uma pesquisa. Menos de 10 cidades no Brasil aplicaram a função social da propriedade nos seus 3 passos, não é? Que é lei. Que é lei, é lei. Olha, ler a lei no Brasil é uma coisa... O Estatuto da Cidade mereceu uma honra na ONU, né? É uma lei maravilhosa, democrática, holística, não é? Fala na questão ambiental, urbana, na justiça social. Agora, nós temos, só para dar uma ideia, na cidade de São Paulo, 600 mil imóveis vazios. 600 mil. É mais do que o déficit. Nós tínhamos, para falar do Rio Grande do Sul antes das tragédias, Porto Alegre, aliás, mais de 100 mil imóveis vazios. Ao arrepio da lei. Nós temos no Brasil 11 milhões, hoje pelo censo de 2022, 11 milhões de imóveis vazios, ociosos. Tudo bem, nos 11 milhões você fala, bom, tem uma parte que são imóveis de lazer, né? Uhum. Mas a cidade de São Paulo não tem 600 mil, nem 100 mil imóveis de lazer. É pura especulação. Sabe? Então, é alguma coisa, há um profundo descompasso entre planos, leis, há uma profunda
falta de aplicação dessa expertise técnica. Que é aqui, que a gente está vendo aqui. Exatamente. Você tem aquele expertise, tem o conhecimento, mas... E a empresa metropolitana de planejamento do Rio Grande do Sul, a Metroplan, foi extinta em 2017. É que nem a Implaza, a empresa metropolitana de São Paulo, foi extinta pelo governador João Dória, agora há pouco tempo. É como se a gente não precisasse disso. Privatiza que resolve tudo. E não tem como você resolver. Que não tem o conhecimento ali. Não tem como, inclusive, não tem como você privatizar a água, privatizar a energia, privatizar, porque esses problemas ambientais, eles são holísticos. Eles exigem um cruzamento desse conhecimento, desse controle, dessa gestão. Agora, no caso específico de Porto Alegre, que me parece que era uma cidade ajeitada, sim, estou falando de ir lá ver, muito mais ajeitada do que no Nordeste mesmo, de São Paulo. Sem dúvida. Como é que se explica que tenha acontecido isso? Pois é, a partir de 2013... nós sempre tivemos um descompasso entre plano e aplicação. A aplicação da lei no Brasil sempre foi discriminatória. Sempre, sempre. Isso aí faz parte... A propriedade privada da terra, ela tem início em 1850. A partir de lá, você tem toda uma tradição na sociedade brasileira, que vem dos mais de 3 séculos de escravidão, que impede a grande parte da população pobre chegar numa propriedade formal, legal, regular. A propriedade formal, ela divide a sociedade brasileira, não tenho a menor dúvida sobre isso, não é? Então, você tem, no Rio Grande do Sul, uma situação muito melhor, como você disse, do que o Nordeste, não tem dúvida. Aliás, a situação do Norte, especialmente do país, é dantesca das cidades, não é? Manaus, por exemplo, o que tem de palafitas, sim. Não é? Então, isso faz parte da nossa história, essa cidade oficial e uma cidade informal, né, que vem lá dessa tradição. Mas, a partir de 2013, consta, né, de alguns estudos, isso sofre uma flexibilização de leis, privatizações, desmonte de equipes técnicas. Então, nós estamos vivendo o contrário do que seria necessário, porque nós temos, aliás, tem vários estudos no país, tem um que é de 2015, né, que apontava já o aumento das chuvas no sul do país, aponta também um aumento da seca no norte de Minas e no sul da Bahia e mais alguns aspectos, ou seja, há uma previsão desses fenômenos, não é? Então, ao mesmo tempo, você tem um desmonte da expertise, da capacidade do aparelho de Estado. E numa hora como essa, gente, é o aparelho de Estado que resolve, né? Não é? Nós estamos vendo isso. Tudo bem, a solidariedade, ela é fundamental. Aliás, queria dizer isso, né? O envolvimento da população local, o envolvimento das comunidades é absolutamente central. Nós não vamos resolver esses problemas territoriais. Sim, mas no caso do Rio Grande do Sul, isso foi a posteriori. Antes não teve, né? Porque o Estado, pelo que você está falando, ele não trabalhou, não operou. Isso. Olha, evidentemente, nós não podemos negar que a severidade desses fenômenos, ela vai crescer. Isso está sendo apontado pelos relatórios do IPCC há décadas.
a Rio 92 é um marco nesse sentido. Mas parece que o negacionismo é geral, não é? Tem gente que não acredita. E realmente nós estamos num momento que a Terra, o planeta, não tem condições de aguentar esse tipo de exploração, de desmatamento, esse tipo de exploração tão profunda, né? Nós estamos diante de uma encruzilhada. Agora, no caso de Porto Alegre, você falou 100 mil imóveis desocupados. Isso. Isso tem a ver com a dimensão que a tragédia tomou lá ou não? Olha, tem a ver principalmente... eu não sou especialista no Rio Grande do Sul. Pelo que eu tenho visto, tem a ver muito com a exploração agrícola, o aumento de área de plantação, principalmente de monocultura, não é? O aumento do desmatamento e, evidentemente, com ocupação de áreas que são inadequadas do ponto de vista justamente dessa previsão de áreas de drenagem, né, de ocupação de áreas passíveis de serem submersas, não é? Tá certo, nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo aqui e já voltamos com as explicações da professora emérita Hermínia Maricato. Já voltamos. Voltamos com a professora emérita Hermínia Maricato. Hermínia, você estava dizendo, enfim, a realidade, o descolamento das leis, dos planos, da prática. O Rio Grande do Sul foi um dos pioneiros do estudo da questão ambiental. Lembro do professor José Lutzenberger. Desde os anos 70 ele começava a falar nisso. Agora tem uma tarefa enorme pela frente. Se você tem planos, tem leis, mas elas não são efetivadas, como é que vai fazer essa reconstrução? Pois nós precisamos, do meu ponto de vista, recuperar um pouco da memória aqui no Brasil, quando as prefeituras eram bastante inovadoras, criativas, eficientes, numa tendência de superar essa condição que eu vou chamar de subdesenvolvimento, de desigualdade profunda, não é? Foi o ciclo das prefeituras democráticas. Bom, o próprio Porto Alegre foi o primeiro a fazer o orçamento participativo. O orçamento participativo. Eu fiz parte do governo Erundina e nós éramos prestigiados no mundo todo, Mário. O orçamento participativo ele foi replicado em 8 mil cidades do mundo, importantes do mundo. Eu nunca me esqueço quando eu cheguei em Oslo, na Noruega, e vi o corredor de ônibus. Pra você ter uma ideia de como é difícil ser ex-colonizado, não é? O corredor de ônibus ele foi para o exterior e recebeu o nome de Bus Rapid Transit. Uhum. E voltou para o Brasil com o nome de BRT. Mas foi criado aqui, né? Foi criado aqui, em Curitiba. E a urbanização de favelas era alguma coisa que a Índia se interessou. A África do Sul se interessou. Eu tive nesses países, porque nós adquirimos um know-how. Como é que eu levo água, esgoto, como é que eu abro uma circulação viária para a entrada do caminhão de lixo, para a entrada da ambulância, em áreas densamente ocupadas, como são as favelas. Nós fizemos coisa muito boa nesse período. E Porto Alegre nos deu muita lição, não é?
Hoje, quando a gente vê esses números no Rio Grande do Sul, pensa, nós temos que reconhecer que a crise climática, ela não é de fácil reversão, ela vai se aprofundar e, nesse caso, a gente não pode dizer, não, o governo do Rio Grande do Sul, se não tivesse desmontado o Código Ambiental Estadual, as equipes, a Metroplan, teria resolvido. Não, não é o caso, mas seria muito menor o impacto. Uhum. Isso é importante, não é? Agora, a dimensão, eu gostaria de dar os números da tragédia, porque Por favor. Dimensão me assusta. Como é que são esses Né? números? Você tem 151 mortes, isso aqui é de uns 10 dias atrás, né? 806 feridos, 104 desaparecidos, 77.199 desabrigados e 538.164 desalojados. É uma coisa... Não dá nem para saber como começar, né? Sabe, nós precisamos ter uma estratégia, né? Eu tive uma experiência que perto disso foi muito pequena, na Prefeitura de São Paulo. Nós tivemos a morte por desmoronamento numa favela no Morumbi de algumas pessoas. A prefeita, nossa queridíssima, maravilhosa, Luísa Erundina, me chamou e falou, eu quero todo mundo fora de área de risco. Eu quase que entreguei meu cargo, porque eu falei, como é que nós vamos tirar todo mundo de área de risco de repente? Não é? Porque ela não queria ver mais nenhuma morte, não é? O que nós fizemos? Contratamos o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que fez uma graduação do risco. Sim. Então, tinha risco iminente, risco 1, risco 2, risco 3, e nós tínhamos que tirar todo mundo que estava em risco iminente. Quer dizer, quando você tem uma expertise, você tem método para fazer as coisas. Sim, sim. Não é? Então, tiramos 5.000 pessoas. Eu quase fiquei doida. Uhum. Porque era férias, levamos para dentro das escolas, não é? Mas, daí a pouco, retomava as aulas e, para resolver o problema daquelas famílias, não era rápido. Alguns casos, era o caso de construir moradias. Outros casos, não. Veja bem como é importante o conhecimento técnico. Saber, né? Era construir um muro de contenção de risco. Uhum. Era construir um sistema de drenagem. Então, quando você tem conhecimento técnico, agora, não é fácil pôr isso na prática, porque você tem toda uma estrutura de gestão que é viciada historicamente, que você tem luta política, não é? Não é fácil fazer isso. Agora, não te parece, Hermínia, que no tempo que você estava participando, seja na Prefeitura de São Paulo, seja no Ministério da Cidade, que as universidades foram deixando de lado, que havia uma interação e que depois, hoje a universidade ela não está lá com a mão na massa? Olha, eu concordo com você, mas precisa dizer o seguinte, as universidades, elas foram formadas muito com ideias fora do lugar, para citar o nosso amigo Roberto Schwartz, grande mestre, não é? Porque, por exemplo, as pessoas, quando pegam bolsa sanduíche, querem ir para onde? Para a Europa. Uhum. Ou para os Estados Unidos, ou para o Canadá. Elas não querem ir para o sul global. Sim. Não é? E isso trouxe uma perspectiva na área de planejamento urbano, da legislação, que é um pouco das ideias fora do lugar. Não é muito adequada para a nossa realidade. Não é isso?
Com as prefeituras democráticas, a gente estava fazendo o que eu chamo de pôr as ideias no lugar. Sim. E foi interessante que eu estava percebendo outro dia, olhando umas fotos antigas, como tinha gente da universidade no governo Erundina. Paulo Freire, Marilena Chauí, Paul Singer, não é? Eu estava lá. Então, era uma coisa que bebia mais na universidade. A universidade tinha esse passado das ideias fora do lugar, mas ela, naquele período das prefeituras democráticas, um período interessante no Brasil, né? Na contramão já da globalização neoliberal um pouco no mundo, criamos partidos novos, novas centrais sindicais, nós tivemos um movimento muito iluminado. Né? E agora você tem razão, nesse período de um aprofundamento do chamado neoliberalismo, né, nós tivemos um recuo do aproveitamento, por exemplo, da produção de conhecimento da universidade. Produção universitária, né? Eu fico, apesar de tudo isso, eu tenho alguma esperança, porque eu vejo nas faculdades de arquitetura um crescimento da chamada extensão universitária. O que é isso? Pasme. 17% das construções no Brasil tem participação de arquitetos. Isso é um dado do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Como se a arquitetura fosse luxo, supérfluo. 17%. Não é? Aí nós começamos um movimento muito interessante no Brasil. Eu vou citar um exemplo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Nenhuma casa sem banheiro. Fez um levantamento de todas as casas sem banheiro no Rio Grande do Sul, fez um acordo, não é, com algumas prefeituras e estava lá trabalhando para suprir. E nós temos, se eu não me engano, 5 milhões de casas sem banheiro no Brasil. Nossa. Como se você pudesse ter saúde. Não é isso? Então, nas faculdades de arquitetura, agora, é obrigatório ter um tempo da formação de curso de extensão universitária. E, para completar esse quadro, nós temos uma lei de 2008, que também estava dormindo, que é uma lei de assistência técnica à habitação de interesse social. Sim. Agora, tudo isso está se juntando e os estudantes estão indo para as periferias para trabalhar na melhoria habitacional, por exemplo, de casas, que nós temos uma situação trágica das moradias nas periferias das nossas cidades. Trágica. Principalmente no norte do Brasil e no nordeste, mas em todas as regiões metropolitanas, inclusive ali em Porto Alegre. Quando você foi para o governo, primeiro o governo Lula, criação do Ministério da Cidade, você foi uma das articuladoras desse momento, depois você foi secretária executiva, substituiu a ministra. Hoje, me parece que o Ministério da Cidade completamente escanteado. Você vê uma tragédia numa metrópole brasileira, não tem uma palavra do Ministério da Cidade. É um acordo que Helder Barbalho Filho é o ministro, porque do MDB, tem bancada, não sei o quê. Foi esvaziado, Hermínia? Olha, o Ministério da Cidade foi extinto durante o governo Bolsonaro, não é? Eu fiz parte aí desse levantamento da transição recente do governo e, para desastres, por exemplo, vamos pegar essa área, tinha 23 milhões de reais no orçamento. Nossa! É nada. Esse país, ele não se conhece, não é verdade? Ele não se conhece. É impressionante. E as universidades têm que ter esse papel de mostrar o Brasil para os brasileiros. Porque, sabe, 23 milhões num dos maiores países do mundo.
não é? Aí o Ministério das Cidades foi recriado, não é? E ele tem uma novidade interessante, que é a Secretaria das Periferias. Sim. Não sei se você já ouviu falar. Não. É uma novidade interessante. E eles recuperaram as conferências nacionais das cidades que nós estamos tendo nesse período agora, sabe? E eu saí do Ministério das Cidades em 2005, depois de liderar a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Eu estou falando para você, não falta plano. São 8 cadernos lindíssimos, não é? Que nós fizemos com participação social de lideranças do Brasil todo, incluindo empresários, lideranças sociais, não é? Mas ninguém sabe, ninguém aplicou. Esses cadernos ficaram realmente... estão lá na minha prateleira, não é? E eu tenho, falando isso para você, alguma esperança, eu estou jogando alguma esperança nas universidades, porque nós temos... outro dia eu perguntei, né, quando a Nádia Sommer, que era presidente do CAL, falei, quantos arquitetos nós temos no Brasil? É mais de 200 mil. É gente, hein? Se você eu falei, ó, se a gente organizar 50 mil, a gente muda um pouco a história e a visibilidade, né? Eu tenho obsessão para dar visibilidade para esse país que é desconhecido. Mais de 50% das nossas cidades não tem como ter moradia, seja pelo mercado. O mercado trabalha. Na cidade de São Paulo, eu fiz uma pesquisa. Ele responde a 40% da população. É um mercado de luxo, esse é. Não é? E nós precisaríamos, então, ter uma política de habitação muito mais importante do que nós temos. Por falta de habitação, nós temos só na área de proteção dos mananciais em São Paulo 800 mil moradias irregulares. Ali no vital para a questão ambiental, né? É a água que a gente bebe, Mário. Ela tem uma importância de segurança total para nós. E as pessoas que entram lá são vistas como irregular, é ilegal. Mas são 800 mil? Agora, a lei não permite que elas estejam lá. Mas onde elas estariam? Onde elas estariam se a terra no Brasil, se mais da metade da população brasileira não tenha, principalmente no campo, a menor condição de chegar na propriedade formal, legal? É um conflito e uma contradição imensa para ser desconhecida. O Congresso não aprovou uma lei essa semana para criminalizar o MST, gente. Quando a reforma agrária está na Constituição. Está na Constituição brasileira. E a indústria da grilagem, como é que fica? Nós vamos ter que encerrar, Emília. Eu queria que você falasse, desse um panorama histórico, a última coisa. O que é a urbanização no Brasil? Qual o seu ritmo? Pois não. Qual a dinâmica histórica disso? Então, o Brasil, ele é predominantemente urbano, a nossa população, há uns 60 anos, mais ou menos. A maior parte da nossa vida, nós fomos predominantemente de população rural. No começo do século XX, nós tínhamos 10% da população nas cidades do Brasil. E no final do século XX, nós tínhamos 80%. É uma loucura. É uma 10% loucura. para 80%. Para 80%. Num dos maiores países do mundo. Não é
como eu falei, não é Uruguai, não é Portugal, não é Chile, não é? Então, o crescimento, eu fiz um documentário com o Renato Tapajós dirigindo em 1974, que chama Fim de Semana, que mostra como a classe trabalhadora brasileira construiu, nesse processo de acelerado de urbanização, construiu suas casas. Mutirão, no fim de semana, né? Por mutirão e autoconstrução. Até hoje, ele é sucesso nas faculdades de arquitetura. Eu não fico feliz, eu fico triste, porque é uma coisa de meados dos anos 70. É uma realidade com a qual a gente convive e que é desconhecida pela sociedade brasileira. Tá certo. Obrigado pela aula, Hermínia. É sempre um prazer falar contigo, aprender contigo. Estamos aí com o quadro da urbanização brasileira, desastrosa, mas apesar de tudo, a professora Hermínia Maricato tem algum otimismo em relação à participação da universidade, do acúmulo de conhecimento. Ficamos por aqui, voltamos na próxima sexta-feira no programa Diálogos. Até lá!